Aqui está a devoção de hoje do In Touch Ministries. A leitura das Escrituras de hoje vem de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E no lago, os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou: "Salve-me, Senhor!" No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. "Ó homem de pequena fé, por que você duvidou?" disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: "Realmente o Senhor é o Filho de Deus." Era noite. Sopravam ventos fortes e as ondas se quebravam com violência. Para os discípulos, que estavam no mar em um pequeno barco, a situação havia se tornado uma crise, e Jesus não estava com eles. Ele estava na encosta da montanha, orando. Em meio à tempestade, talvez os discípulos tenham pensado que Jesus havia se esquecido deles, mas ele sabia exatamente onde eles estavam e o que estavam vivenciando. Visto que Jesus é onisciente, ele conhece a nossa situação a cada momento. Nenhuma escuridão pode nos ocultar. Nenhuma provação pode turvar a sua visão. Somos sempre vistos, conhecidos e compreendidos. Jesus foi ao encontro dos discípulos e fará o mesmo por nós. A princípio, contudo, os 12 não perceberam quem era aquele que viam caminhando sobre as águas. Frequentemente, Jesus não vem da maneira que esperamos. Nossas ideias sobre como ele age podem nos levar a questionar onde ele poderia estar e nos cegar para o quão próximo ele realmente está. Vivenciar a presença de Jesus em tempos difíceis pode nos ensinar verdades preciosas. Durante uma experiência anterior sobre as águas, os discípulos viram tanto a confiança de Jesus em Deus, quanto a sua autoridade sobre a natureza. Por meio das tempestades, eles aprenderam quem Jesus era e o que ele podia fazer. Oremos por olhos espirituais para discernir a presença do Senhor, então que possamos ouvir a sua voz e obedecer.